contar bem uma história, que é aquela história que nos mantém mobilizados diante da tela, é um trabalho que exige bastante, que exige muito mergulho, que exige muita entrega. Então, se você realmente quer ser roteirista, esteja aberto a este mergulho e a essa entrega. A gente já está partindo do princípio de que o aluno que está lá tem uma formação. Ou seja, o curso pode ter a liberdade de ser muito mais enfaticamente prático, né? Quer dizer, pensar em todos esses fundamentos sempre, só que com uma narrativa, com uma história que vai se desenrolando em sala de aula, com projetos que vão sendo apresentados e desenvolvidos na sala de aula. Nesta fase entram também, aqui sim, questões muito mais específicas de roteiro, como estrutura, cena, diálogo. É um diálogo criativo que consiste em tentar achar soluções criativas para determinado momento da narrativa, só que isso implica necessariamente ter uma boa capacidade analítica, né? Entender o que está em jogo. E para isso a gente assiste exemplos de muitos filmes que podem clarear as questões relativas à estrutura, cena, personagem, diálogo. Ou seja, é um movimento permanente de diálogo, de mão dupla entre criação e reflexão, entre concepção de um projeto e compreensão do que é esse projeto, ou, se quiserem, entre prática e teoria. Qualquer criador, mesmo escritor, mesmo um contador de histórias não para a tela, que tem capacidade de fazer esse movimento contínuo, de criar e entender, o insight com a reflexão sobre o insight, a intuição com a reflexão, tem uma clareza, né, e uma consciência muito melhor e, portanto, uma capacidade muito maior de escrever bons projetos. Nada disso faz muito sentido se nesse espaço da sala de aula ou no espaço do escritório a gente perder de vista que o roteiro é uma arte de comunicação. Ou seja, tem alguém do outro lado, e não estou aqui falando de público no sentido mercado da coisa, de ter X mil pessoas ou tantos milhões de pessoas assistindo, mas pessoas acompanhando uma narrativa que você propôs e você está dialogando com os afetos, com as emoções e com a razão dessas pessoas. Eu acho que um bom roteiro, quer dizer, não existe uma fórmula do bom roteiro. A gente assiste filmes muito diferentes entre si e a semelhança que a gente consegue apontar isso nos mobiliza. Isso diz respeito a mim, à minha vida, isso diz respeito à sociedade em que eu vivo, isso traz à tona algumas questões humanas importantes, essenciais. Os roteiros de cinema são tão diferentes entre si, mas os bons compartilham essa característica de ter conseguido mobilizar os afetos das pessoas, né, que estavam sentadas na plateia.